Isso não é muito uma questão só da matemática também, mas para desenvolverem certos conceitos aplicáveis à física, foi necessário uma definição mais robusta do cálculo e criar análise, principalmente para resolver o problema do calor, que é como resolver a equação que determina como que o calor se distribui em corpos. Então isso era um problema relevante no começo do século XIX e quando você aplicava o cálculo que o Newton e o Leibniz, com os conceitos dele, que estavam mais, assim, detalhados, dava uns negócios não tão legal, e daí dava umas séries que, tipo, a série 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, até o infinito. Tipo, isso não é para fazer sentido numa matemática, entendeu? Então daí você tem que fazer definições mais precisas para você conseguir falar sobre esse negócio de séries infinitas, e o que realmente é isso de uma maneira rigorosa, entendeu? Mas assim, o melhor exemplo que eu posso dar, que era o que eu ia dar, é que na virada do século XIX para o século XX, a luta para formalizar a matemática com a teoria dos conjuntos foi tão absurda que quando conseguiram, fizeram um livro de 400 páginas chamado Princípio Matemática, que, tipo, demora umas 300 páginas para ele provar que 1 mais 1 é igual a 2. Baseados nos conceitos, assim, então, você vê que sempre tem uma tendência a fazer as coisas ficarem cada vez mais precisas, mais rigorosas, para não ter nenhuma brecha onde pode dar alguma coisa errada. E isso é um negócio que eu não vejo em outras áreas que não é matemática. A física ainda tem umas dessas. Ainda tem. Calma lá, você quer alguma coisa mais precisa do que um filho da puta perguntar? Não, eu sei que você fala, tipo, 1 mais 1 é igual a 2. Mas que predicação é essa? Ser. O que eu quero dizer quando eu digo que uma coisa é uma coisa? Você não vem me falar que a filosofia não é precisa. Não faça isso. Cara, assim, questionar as coisas é uma coisa, agora ser preciso nos argumentos é outra. Se tivesse precisão, não ia ter tantas diferentes vertentes falando você coisas tem que uma entender contra que a a média outra. da população, e essa é a minha fala favorita. Que você tanto critica. Que? Ia virar objetivismo. Não é objetivismo, pelo amor de Deus. O quê? Agora tá certo ser objetivista agora. Mas assim, o ponto principal que eu ia trazer, e aí vou parar de bater na filosofia, João, é que quando você vê esses negócios, tipo, cair em cima do quais são as definições que a gente usa, porque até então não tinha uma definição do que é o número 1, o que é o número 2, como que a gente vai construir esses números a partir de uma base mais fundamental possível, e daí basear toda a matemática em cima dela. Essa era a luta, que era o programa de Hilbert, que chamava, que eles queriam desenvolver uma fundação forte para a matemática moderna. Conseguiram, dependendo de quem você pergunta, mas assim, o trabalho é extremamente válido. Mas você nota que esse tipo de coisa, tipo, não vai mudar o teorema, até porque eles estão procurando fundações sólidas para sustentarem o que eles já acham que eles já provaram, esses teoremas que já meio que são válidos, de certa forma, mas que não estão muito bem definidos desde o primeiro andar, assim, desde o ground up. Mas eles não esperam que, por exemplo, o teorema fundamental do cálculo, que foi provado na virada do século XVII para o XVIII, vai mudar com uma fundamentação diferente da matemática. Eles só esperam que a fundamentação fique mais precisa. Entendeu? Então você vê que esse tipo de briga é um foco muito mais no método que você chega nos resultados do que no resultado final. E quando você, por exemplo, quando eu vejo o Noam Chomsky argumentando alguma coisa, ou quando ele escreve um livro, esse tipo de intelectual, eu tenho a impressão de que ele começa com a conclusão onde ele quer chegar, e daí ele acha algum argumento para chegar lá. Entendeu? Ele não fala quais são os princípios que eu vou partir, qual é o método que eu vou usar para fazer meus argumentos. Ele fala assim, o que eu acredito e como eu consigo justificar a minha posição. Então ele parte da conclusão, ele define a conclusão antes, e daí ele vai atrás, que é totalmente uma inversão do que deveria ser o pensamento crítico, a argumentação. Você tem que começar nos princípios mais básicos, mais fundamentais, e desenvolver o seu pensamento daí. E eu acho que essa maior diferença entre essas áreas de humanas, entre aspas, que eu não duvido que existem pesquisadores que levam a sério essa abordagem mais principiológica, mas no geral o estereótipo é que não. E para mim essa seria a maior diferença entre uma matemática ou uma física e
talvez até engenharia, mas engenharia não é exatamente uma ciência, né? E história, sociologia, economia, psicologia, entendeu? Quando você vai fazer a comparação, isso é muito louco, porque eu tenho uma pira, e eu posso estar muito errado porque eu não sou linguista, e vocês vão entender o que uma coisa tem a ver com a outra, porque a gente tem ciência... Eu ainda vou trazer um linguista pra fazer parte dos cafandristas. Nossa, eu ia achar do caralho, mano. O problema é que ele mora em Portugal. A gente vai alterar o horário por ele. Pode falar. Fala o horário que ele tem. Mas, enfim. Beleza. Mergulho de sábado, Você galera. tem ciência... Eu faço. Você tem ciências que você denomina por logia e por nomia, né? E a ideia disso é que você, tipo, de logia, você sabe que vem de logos, né? Então é uma coisa quase metafísica, assim, de atingir uma espécie de verdade fundamental que está por trás de uma determinada coisa. E você tem... aliás, eu queria entender qual que são... Porque você tem, tipo, física, matemática, e eu não sei de onde vem qual que é o sufixo. Enfim. A raiz. A raiz do sufixo. Enfim, e aí você tem as nomias, e nomos, grosseiramente falando, é grego para lei. Mas lei é, tipo, você poderia dizer como, tipo, determinação de, ou princípios norteadores de, por exemplo, quando você fala que uma pessoa é autônoma, a pessoa segue o próprio rumo, etc e tal. Qual é o meu ponto com isso? Que existem ciências que são denominadas por logia, por exemplo, biologia, que eu suponho que só tenha esse nome por convenção a essa altura do campeonato, porque biologia tá muito mais para uma ciência de nomos, né, que é você organizar animais tipo, por filo e o caralho, e argumentar suficientemente bem o porquê que você acha que tal animal tem que pertencer a tal subgrupo da puta que pariu, e como se organizam... Em definição dos biólogos, esse campo da biologia se chama taxonomia, então. É verdade. Isso é justo. Você deu uma... E em contrapartida você tem princípios da biologia que talvez seriam de logia mesmo. Por exemplo, a evolução é uma coisa que está mais relacionada com logos do que com nomos, né? Então eu tô errado. Então, enfim. Mas o exemplo da biologia foi um exemplo ruim, no caso. Só que talvez seja a questão de que essas ciências que são... que estariam mais pro lado de nomos da coisa, ficam muito difíceis de definir. Porque agora eu vou pegar o exemplo de taxonomia, você vê que é arbitrário, né? É dado por convenção. Então, você vê que ela depende diretamente da sua força de vontade para concordar que uma coisa pertence a um subgrupo de coisa. Porque você poderia muito bem pegar e falar, não, mas... Eu sigo uma pira metafísica ontológica muito louca, e pra mim, se um cavalo pare alguma coisa, essa outra coisa já não pode ser cavalo, porque o cavalo é o que pariu, não o que foi parido. O cavalo é diferente da garrafa de água. O Vitor estava no grupo esses dias. Isso é muito interessante, e para continuar nessa discussão da biologia, por exemplo, a ideia original é que, por exemplo, todo integrante de um subgrupo deve ter um ancestral comum mais próximo do que com um integrante de um subgrupo diferente. Então, por exemplo, todos os animais, se você pega o ancestral comum, e aí partindo da evolução darwiniana, o ancestral comum de todos os animais, ele está mais próximo deles do que se você pegar o ancestral comum de todos os animais e de todas as plantas. Entendeu? Para unificar animal e planta demora mais do que para unificar só todos os animais. E aí vai continuando. Para unificar todos os vertebrados é muito mais rápido do que os outros filos lá de invertebrados e tal. Mas a questão por exemplo, dividam as classes dos vertebrados. A gente tem peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, certo? As 5 classes. O problema é que todas elas vêm dos peixes. Todo o ancestral comum de todas elas era um peixe. Então você vê que essa definição, essa divisão dessas 5 classes já não funciona muito. Por que ela ficou? Porque as divisões, a taxonomia começou com dividindo essas 5 classes. Sim, aí por convenção você fala, tipo, mano... Você teria que ter um argumento muito bom para convencer as pessoas
a, tipo, quebrar essa forma de classificação que já existe há tanto É tempo. Por isso que eu Falar, sou tá bom. criacionista. né? E, by the way, é por isso que dinossauros não foram extintos. Eles ainda existem. Eles se chamam pássaros. Toda ave é um dinossauro. Por quê? Já que entraram Porque o nessa- dinossauro, a definição de dinossauro é Crocodilo, todos os seres que têm um ancestral comum junto com os animais que eram definidos dinossauros, que é uma Você vai junção queimar muito rara. no Eu inferno. não lembro agora o nome. Mas enfim, se você for pegar os ancestrais comuns, todas as aves estão naquilo lá. O que Então elas foi, teóricas. Flávio? Já que entraram nesse assunto, tem alguém aí que não acredita na teoria da evolução de Darwin? Não, mas... Desculpa, eu não tô ouvindo. Sim, não. Eu acredito na teoria da desevolução. Ele Eu sou a perguntou prova se viva. tem alguém que não acredita na teoria da evolução de Darwin. A teoria Tem se tem alguém aqui, né, no caso. Tem um cara, deixa eu ver se é esse o nick dele mesmo. Eu acredito na teoria da desevolução. Ó, Eu sou a prova procura- disso pra vocês. Procura no Instagram, Flávio, ciência, underline e filosofia, tudo junto. Ele é um cara, professor de biologia, que não acredita na teoria da evolução, só que ele é surpreendentemente lúcido. Se você olha pra ele, você fala, ele não é uma pessoa maluca, ele fala coisas. Aqui agora. Aí é foda. Ciência underline. Deixa eu fazer Mas, uma enfim, Ciência, esse é o- underline e filosofia, Ô, tudo Gabriel. junto. Ó, calma aí, mas só Deixa eu te pra fazer uma terminar. Esse é o pergunta. motivo, por exemplo, essas questões de incompatibilidade entre dividir classes a partir da evolução e ancestrais comuns mais próximos, que seriam graus de parentesco, e dividir a taxonomia comum, que tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Esse é o motivo pelo qual a maior parte dos biólogos hoje, principalmente geneticistas, eles já não usam mais muito esse tipo de classificação, e daí eles vão lá na árvore mesmo. Eles fazem uma Tem uma árvore que tem cadê aqui, se você vê gato, tá mais próximo de tal ser humano, tá mais próximo de qual macaco aqui, que na verdade não é macaco, são os apes. Mas enfim, vocês entenderam. Então esse tipo de divisão é muito mais favorecida. E daí você vê que não é mais uma divisão arbitrária, porque você parte de uma teoria. Você parte de uma teoria que é a evolução, e daí você faz a questão. A gente vai agrupar os animais que têm grau de parentesco mais próximo. Do mesmo jeito que eu tô mais próximo do meu irmão do que do meu primo. Entendeu? Então é um negócio objetivo, assim. Daí se tem um grupo, quer dizer que os animais daquele grupo estão mais próximos de si do que de outros bem. grupos. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é uma divisão objetiva, mas eu poderia dizer que incluir um animal no mesmo grupo já não é tão objetivo assim. Ou melhor, separar de um grupo. Incluir no grupo é objetivo, separar não necessariamente. O grande fazer os grupos. Mas Isso seria arbitrário. não é um grupo de biologia ainda. E talvez fosse uma boa ideia voltar pro Sol.